Olá, nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais sobre química orgânica. Nos slides anteriores eu falei um pouquinho sobre as funções orgânicas, então eu presumo que você já tenha estudado elas, tanto a terminação, sufixo, como que ela é representada, cetona, aldeído, etc. Então você ainda não viu, pausa o vídeo, volta lá, estuda e depois você volta para cá, certo? Então vamos começar. O etano. Eu coloquei o etano porque ele é bem simples. Etano são dois carbonos. Dois carbonos, já que é et, né? Et são dois carbonos. Ligação simples. E eu termino colocando os hidrogênios. Certo? Na fórmula estrutural, como é o caso, é necessário você colocar os hidrogênios. Não é igual a fórmula Bastão, que você não precisa colocar os hidrogênios. A fórmula Bastão eu vou explicar mais pra frente. Nesse caso, como já disse, é necessário colocar os hidrogênios. Caso contrário, a questão estará errada. Já que faz parte da fórmula estrutural os hidrogênios. E eu já vi muito aluno perdendo nota, perdendo questão por causa disso. Certo? Então sempre coloca os hidrogênios. Isso daqui, essa representação é a mesma que essa daqui. Essa daqui é a fórmula estrutural mais simples. É a fórmula estrutural condensada. Certo? Isso daqui também pode ser representado dessa maneira aqui. Você pode trocar, vai dar na mesma. Certo? É só tomar cuidado com isso daqui para não te confundir. Porque, por exemplo, no álcool é representado assim. Ela também pode ser representado desta forma. Dessa forma aqui. Porém, desta maneira, dá a entender que o H está fazendo duas ligações. Não é o caso, certo? Está certa essa representação, mas tem que tomar cuidado na hora que você for interpretar ele. Não vai se errar isso na prova, certo? Ok, voltando. Vamos fazer agora primeiro o but-1-eno. O but-1-eno, tanto quanto o but-2-eno, eles são a mesma molécula. Só a maneira de você representar, só a fórmula que é diferente. Então, but, 4 carbonos em ligação dupla. Mas onde colocou essa ligação dupla? Bom, aqui, esse 1, ele vai nos indicar onde que eu coloco essa ligação. Então, primeira ligação é ligação dupla. Eu vou completar com os hidrogênios. E está feito a fórmula estrutural. E se fosse ao contrário? E se ele nos desse a fórmula e nos pedisse a nomenclatura? Bom, nesse caso, 4 carbono, novamente vou repetir, but. Agora, para indicar onde está essa ligação dupla, você meio que precisa contar. Fazer uma conta aí. Por quê? Então, como é que a gente faz essa conta? A gente vai ver onde essa ligação dupla está mais próxima. No caso, onde está de que ponta ele está mais próxima. No caso, é desta ponta aqui. Então, a gente vai começar a contar. 1, 2, 3, 4. Está mais próxima. É dessa ponta aqui. Então, logo, é a ligação 1. Então, a gente vai colocar o 1 aqui. Certo? Coloca o O aqui no final para indicar que é o hidrocarboneto. Porém, e se essa ligação tivesse na outra ponta? Não tem problema. É a mesma coisa. É
é literalmente a mesma coisa. Essa ligação dupla está mais próximo desta ponta, então eu vou começar a contagem por aqui. 1, 2, 3, 4. A contagem não pode ser feita assim. Desta forma não pode ser feita. Já que nesse caso vai estar errado, você vai estar representando, escrevendo a nomenclatura de forma errada. Agora, partindo para o but2eno, ele é um pouquinho mais simples. 4 carbonos. E a ligação, ela está na ligação 2, então colocar aqui. Vou completar, colocar a fórmula estrutural condensada. Nesse caso só um H, já que já está fazendo, o carbono já está fazendo 4 ligações. H3, certo. Bom, se fosse ao contrário, se ele pedisse a nomenclatura, ela daria na mesma, independente da ordem que você conta, já que essa ligação ela está equidistante das duas pontas. Ou seja, se eu começar a contar por aqui, vai dar na mesma. Se eu começar por aqui, vai dar na mesma. Ele sempre vai estar na segunda ligação. Certo? Bom, vamos passar agora para um nível um pouco mais difícil. Propan xol. Eu coloquei esse X porque ele pode ser tanto como propan 1-ol ou propan 2-ol. Vamos representar primeiro o propan 1-ol. Propan 1-ol. Como ele está na frente do ol, que é álcool, certo? Eu vou colocar aqui. Álcool. Então, ele vai indicar onde está a posição do álcool. Se ele estivesse na frente do an, no caso, an é só uma ligação, então não tem um porquê, mas se, por exemplo, se fosse uma ligação dupla ou en ou in, se ele estivesse na frente do en ou in, no caso, ele estaria indicando a posição da ligação dupla ou tripla. Nesse caso, está em frente ao ol, ele está indicando a localização do álcool. Então, prop, 3 carbonos, 1, 2, 3, ligação simples, an. E onde que vai estar o ol? Como ele seria 1, ele está no primeiro carbono. OH. Representar os Hs. Representar os Hs. Agora, se fosse ao contrário, se ele nos desse a fórmula e nos pedisse nomenclatura, 3 carbonos prop, ligação simples an. Agora, na hora de indicar a posição do OH, a gente começa a contar. Como o OH está mais próximo desta ponta, né? Então, nós começamos a contar a partir desta ponta. 1, 2, 3. Certo? Assim como no but1eno, se eu inverter a ordem e colocar o OH aqui, não vai ter diferença nenhuma. Certo? Então, agora no caso do propan 2-ol, ele vai ser um pouquinho mais complicado. Então, prop 1, 2, 3, 4, ligação simples. Propan 2-ol, ele vai estar no segundo carbono. Ele vai estar... Opa, perdão, gente, eu botei um carbono a mais. 3 carbonos, prop 3 carbonos. Ele vai estar no segundo carbono. Nada demais, ainda é simples. Como você tem que completar com os Hs. Com o H aqui. Certo? Nesse caso,
ele está fazendo ligação com O, não é com H. Ele está fazendo com O e o O está fazendo com H, certo? Partemos para o propan 1, 2, 3, triol. Esse é um pouquinho mais chato, mas vocês vão ver que ele é simples, ele é relativamente simples. Prop, 3 carbonos, AN, ligação simples, 1, 2, 3, triol. Bom, se ele está na frente do OL, então eles vão representar onde no caso, os 3 álcools estão. Então, eles estão representados em todos os carbonos. Aqui, aqui e aqui, certo? Então, por haver 3 álcools, então ele exige esse tri. Assim como se fosse 2, seria di, certo? Eu acho esse exercício um pouco mais difícil de cair na prova, mas não custa nada saber, né? Então, aqui vai ter o H2, aqui vai ter o H e aqui o H2. Agora, vamos ver a fórmula bastão. A fórmula bastão também é bem simples. Ela pode ser representada de duas formas. Assim ou assim. Não importa, é do jeito que você faça, vai estar certo. Agora é importante frisar que cada ponta, certo? Meio que entre aspas, cada vértice é um carbono. Então, tem um carbono aqui e um carbono aqui. Eles estão fazendo uma ligação e cada carbono tem o seu hidrogênio. Não é necessário você representar o hidrogênio. Não é que é necessário, você não pode colocar. Se você quiser, você pode colocar para facilitar um pouco mais, para deixar um pouquinho melhor, assim, para ficar mais visível na hora de fazer o exercício. Você pode, mas não pode colocar isso como resposta oficial, certo? Cada carbono é cada ponta é um carbono. E quando você for representar, cuidado na hora de contar. Verifica quantas pontas tem. Porque eu já vi aluno falar assim: 1, 2, 3. Não tem 3 carbonos aqui, tem 4 carbonos. Então, a contagem seria 1, 2, 3. Bom, e quando há ligação dupla, ela é bem simples. Você coloca assim. Ligação tripla também. A ligação tripla, ela existe duas formas diferentes de você representar. Existe também a fórmula onde você representa de forma reta. Desse jeito. Nesse caso, você acha que tem quantos carbonos? No caso, são 4 carbonos. Tem um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. É bem mais difícil, mais chato. Você pode representar de duas formas. Se ele te der uma fórmula com ligação tripla, você pode representar dessa forma, certo? Mas se ele der uma fórmula com isso daqui, você já sabe, né? É um pouquinho diferente. Quando você for representar, por exemplo, a acetona, que é dessa maneira aqui, ele também é diferente. Você não pode representar, no caso, ele é assim. Isso aqui é totalmente equivocado. Você tem que representar ele assim, ó. Desta forma aqui. Vai parecer uma, sei lá, uma cabecinha com um corpo e umas perninhas. Certo? Ok. Tá. Agora eu vou usar um outro exemplo. Eu quero que você tente você mesmo, pause o vídeo e tente fazer isso daqui. Tanto como a nomenclatura,
tanto como a fórmula bastão. Tá? Bom, agora já presumo que você tenha tentado. Se você acertou, vamos ver agora se você acertou ou não. Então, vamos primeiro contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Pente. Ele tem uma ligação dupla e um álcool, certo? Agora, eu já tinha falado que você deve começar com a ligação dupla e também você deve começar com a ponta, começar a contar com a ponta que tiver mais próxima da ligação dupla e do álcool. Mas nesse caso, por onde você começa? Por essa ponta ou por essa ponta? Bom, você sempre deve priorizar a função orgânica. Logo, deve começar por esse lado, já que o OH está mais próximo desta ponta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a ligação dupla está na terceira ligação. Então, 3 em. O álcool está no segundo. 2 ol. Simples, né? Agora, uma coisa interessante, pelo que a Beth Pontes me disse, não vai cair, mas se cair com uma ligação dupla e uma tripla na mesma molécula, você também deve priorizar a dupla, certo? Não a tripla, a dupla. A dupla é sempre mais importante, só perde para função orgânica, certo? Agora, a fórmula bastão são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ligação dupla aqui e o OH. Simples, sem problema nenhum. Esse é o básico da química orgânica, é o que vai cair na prova, então eu vejo vocês na próxima.